Boa noite, amados amigos. Bem-vindo a mais esta aula de intercessão, de oração, para que você saiba pelo menos orar 1 hora no seu dia a Deus. A gente tira 1 hora para a gente comer, para fazer ginástica, mas a gente precisa primeiro tirar 1 hora para orar a Deus. Então veja na sua agenda como que você consegue isso. Acorde 1 hora mais cedo, pare no metade do seu dia, use um horário para fazer isso, mas reserve isso como a sua saúde, tanto mental quanto física e espiritual, porque é ali que Deus te protege. Eu estava falando essa semana com um homem que ele era uma pessoa que ele atuava muito no espiritismo, então ele era aquele cara que fazia os trabalhos. E ele falou que antes de se converter, quando ele fazia isso, né, sendo usado pelo inimigo nessas obras malignas, quando as pessoas pediam para orar por algum crente, e ele começava a tentar entrar na vida desse crente, ali ele não tinha permissão, ali vinha uma voz e falava: este eu não posso tocar. Ele tem uma redoma sobre ele, porque lá ele ora. Ou seja, uma pessoa que crê em Deus e que ora, o inimigo não toca. Não lhe toca. Tenha essa prática de oração para que o inimigo não te toque, não toque sua casa. Você precisa disso. O mundo espiritual ele é muito presente e a gente precisa nos proteger e proteger a nossa família. E eu fiquei muito feliz quando eu ouvi isso, porque eu falei, yes, né? Esses aí que oram, que são firmes com Deus, eles são guardados. E ali ele falou assim, mas tem outros que eles pediam, e esse eu tinha autorização de tocar, porque eles não tinham uma vida de oração. Então não deixe o inimigo tocar na sua vida, tenha uma vida de oração. E vamos aprender aqui hoje, para que você persevere e tenha pelo menos um roteiro aí de oração, para que você consiga orar mais de 1 hora no seu dia. Ali eu já falei aqui sobre primeiro a gente começar a falar do nosso Pai que está no céu e quão grande Ele é. Depois a gente começa com o tabernáculo, lembrando do tabernáculo, do processo do sacrifício do cordeiro. Depois ele lava a mão na pia, o sacerdote. E aqui é a outra fase do tabernáculo, que é a parte do candelabro. Depois que ele vai para a pia, ele entra dentro do tabernáculo mesmo. E eu queria mostrar aqui onde está o candelabro. Este é o candelabro, né? Ele vai na parte do sacrifício, na pia, e depois ele vem ao candelabro. Quando a gente fala o que significa o candelabro, então quando eu oro, eu visualizo toda essa parte para eu não esquecer de nenhuma etapa importante na oração. E o candelabro, ele quer dizer o Espírito do Senhor. Então ali ele tem 7 hastes, onde representa o Espírito do Senhor. Então a gente tem que falar, Senhor, o Senhor é o meu Senhor. Eu quero ter o Espírito do Senhor, o Espírito Santo do Senhor dentro de mim. Me dê o teu Espírito Santo, me dê o teu Espírito de sabedoria, para que eu seja sábio, para que quando me perguntar eu saiba responder, para que tudo que eu fale e pense seja com sabedoria. Me dê o Espírito de sabedoria, me dê o Espírito de conselho, que eu saiba aconselhar, que eu venha aconselhar diante da tua palavra, que quando me perguntarem eu direcione conforme o Senhor quer, mas que eu tenha paciência de aconselhar. Me dê o espírito de conselho, me dê o espírito de entendimento para eu entender
a tua palavra, a Bíblia. Às vezes eu não entendo. Revela ela sobre mim, para eu entender o que aconteceu também nas coisas do passado, tanto na Bíblia quanto na minha vida. Me faça eu entender conforme o Senhor entende. Tem esse entendimento. Me dê também o espírito de fortaleza, de poder. Eu preciso ser forte, eu preciso acordar de manhã, ter vigor, trabalhar, orar, fazer a obra, cuidar da casa, dos meus filhos. Senhor, me dê fortaleza de perseverar em oração. Me dê espírito de fortaleza. Senhor, me dê o espírito também de conhecimento. Ou seja, revela, Jesus, a mim, que eu conheça o Senhor mais. Que eu tenha esse conhecimento, essa inteligência. Que o Senhor venha com essa inteligência sobre a minha mente. Entenda essas coisas, que eu saiba entender tudo isso. Esse conhecimento de Jesus. E venha com o espírito do temor do Senhor. Então, que eu tenha o temor no Senhor, que eu ande humilde, que eu não venha a ensoberbecer, ou seja, que o Senhor me dê um espírito de temor, de temer mesmo, né? É um ter medo, mas com respeito, né? Então você pode ter medo. Ali você fala: Senhor, eu não quero pecar, eu quero andar no teu caminho, não me deixe ser soberbo, que o Senhor me faça humilde onde eu andar. E ali me dê o temor do Senhor. E ali eu sempre falo: Espírito Santo, seja bem-vindo aqui. A gente não pode esquecer na oração da parte do Espírito Santo, que é Ele que vai transformar a nossa oração, vai mandar a nossa oração lá para o céu. Ele é o que envia com gemidos inexprimíveis, né? Ele fala que Ele entende o que a gente fala e traduz para Deus. E ali é o Espírito Santo que faz isso. Então que a gente fale: Espírito Santo, seja bem-vindo. Me dê espírito de temor, de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, espírito de conselho, espírito do Senhor. Espírito de temor é o Espírito Santo de várias formas. Precisamos chamar o Espírito Santo para as nossas orações. E isso muda o nosso interior. Isso muda a nossa vida. Quando eu comecei a fazer isso, eu senti uma leveza. Quando eu comecei a orar e chegar nessa parte, quando eu começo a chegar nessa parte do candelabro, que é o Espírito Santo, eu começo a sentir uma leveza. Porque ali eu já começo a ver que Deus está me transformando, porque é o Espírito Santo me transformando. Quando eu convido Ele, ali eu me sinto já mais leve. Sabe aquela oração que você começa e termina pesado ou sem sentir nada? É porque você não chegou na parte do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo chega na hora que você chama Ele para participar desta oração, a sua vida começa a ser transformada e o seu ser fica mais leve. Chame o Espírito Santo para a sua vida. Amém? Feche seus olhos, quero orar por você hoje. Se você não faz parte dessa corrente de oração, escreva o seu nome aqui para que você participe, seja abençoado e a gente ore pela sua vida. Repita comigo, levante suas mãos. Senhor, meu Deus e Pai, eu recebo o sangue de Jesus sobre a minha vida e o Senhor como meu Senhor e Salvador, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar com a oração aqui juntos. Feche seus olhos, continue de olhos fechados. E eu quero interceder por isso. Pai, dê o Espírito aqui para o teu filho, a tua filha agora, de sabedoria. Dê o Espírito, derrama do teu Espírito de inteligência. Levanta de suas mãos agora, derrama do teu Espírito de conselho, dando conselhos sábios. Derrama do teu Espírito para ele ser inteligente, para saber como agir e trabalhar. Derrama do teu Espírito aqui para temer o Senhor.
para que não venha se desviar do caminho, depois venha sofrer. Derrama do teu espírito para ter ali, ó Pai, um espírito também de poder, para que não venha cair, nem titubear. Dê força, dê ânimo, dê vigor para comandar a sua vida, a sua casa. Dê força, Pai, para o teu filho aqui, para a tua filha, e dê o Espírito do Senhor, Pai, o Espírito Santo transformando, e ali também dando conhecimento e na sua vida para entender e orar todas as coisas e ler a Bíblia, entender também, abre sua visão espiritual no nome de Jesus sobre a sua vida, para que quando ler a Bíblia o Senhor venha abrir os olhos e falar e haja entendimento do Senhor no nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Compartilhe essa aula, ensine também aos seus filhos todo esse processo, a sua casa, e que vocês possam estar nesta redoma de proteção do Senhor. Deus abençoe.